Foi na cruz, onde um dia eu vi. Mensagem de reflexão. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 a 25. Afirma assim a palavra do nosso Senhor Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sucintamente, resumidamente, Paulo está dizendo assim: que a cruz, ela é um escândalo para todas aquelas pessoas que pensam com a sua própria sabedoria, achar que com a sua própria sabedoria ela possa alcançar alguma coisa. Ele fala aqui, citando a cruz no verso 25, não está implícito a palavra cruz, mas ele está falando disso, quando ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura é a cruz, a obra da cruz. E a fraqueza de Deus é a fraqueza que Jesus teve em dizer: está tudo consumado. Quando ele disse: Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. É a fraqueza de Deus. Essa fraqueza é mais forte, meu irmão, mais forte do que os homens. Meus irmãos, nós estamos precisando de voltar às mensagens cristocêntricas. Nós estamos precisando voltar aos primórdios do texto bíblico que nos leva à dependência da obra de Cristo. Hoje em dia desculpe, mas é porque quando a gente lê a Bíblia e procura meditar e procura entender o que Deus está querendo nos dizer, eu fico assustado hoje em dia como nas igrejas, as comunidades assim cristãs, elas estão voltadas à teoria, a uma teologia em que as pessoas bebem no contexto de aliança, de votos, não entendendo a suficiência de Cristo. O que é suficiência de Cristo? O que é isso? De forma simples, sucinta e clara para você nessa noite. É que Jesus é suficiente em toda a sua obra aqui. E que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais de carneiros, eu não preciso mais de bodes de expiações, eu não preciso mais de cordeiros, eu não preciso fazer votos com Deus porque de repentemente eu tropecei naquele pecado. Eu não preciso dizer: Deus, eu te prometo, e mesmo que você tenha feito essa loucura diante da falta de sabedoria e do conhecimento, eu quero lhe dizer essa noite: saiba que Deus
na sua rica e imensa graça e misericórdia, lhe poupou a alma, porque Ele sabe que é insuportável para você fazer o voto na aliança com Ele. Você está entendendo? A cruz, ela tem uma história. Ela tem uma história, a cruz. Ela vem do latim, da palavra cruz, e é um dos símbolos humanos mais antigos e usados por diversas religiões. Antes mesmo da morte de Jesus, onde deu maior ênfase e fama, a cruz já era usada como punição aos malfeitores. No entanto, historiadores afirmam que nos primeiros livros cristãos da Armênia e da Síria traziam evidências que a cruz originou-se com povos nômades, possivelmente os povos turcos, onde com os velhos templos armênios. Ou seja, a cruz não é uma coisa que aconteceu com Cristo, ela tinha toda a sua história. Os romanos e outros povos nômades, pagãos, usavam esse tipo de espetáculo de morte, de punição aos malfeitores, já usavam há séculos passados. Porém, quando Jesus morreu, ele houve um destaque, houve uma fama demasiada devido à obra maravilhosa e apaixonante. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa aqui que está no meu coração, que eu acredito que possa lhe ajudar mais uma vez. Mais uma vez. Toda vez que você pensar em ser tentado a seguir dogmas religiosos, que é costumes humanos, toda vez que você for pensar em ser religiosamente perfeito aos olhos de Deus, eu quero que você lembre-se na sua mente de quão terrível foi Jesus pagar o preço para você não ser religioso. Lembre-se disso. Jesus não pagou o preço para você ser religioso. Jesus pagou o preço para você ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma certa vez eu estava no presídio de Campina Grande, que fica no Monte Santo, lá perto do bairro da Palmeira, e houve uma época lá que os garotos, os jovens, tinham o costume de queimar carros. Eram garotos da classe média alta, e eles começaram de madrugada, pegavam seus carros e saíam queimando os carros. Onde tinha carro garagem, eles tocavam fogo nos carros. Vandalismo, né? E eles confiavam no poderio do pai, que era juiz de direito. Outro confiava porque o pai era deputado, e outro confiava porque o tio era senador, e por aí, nos poderes. E eles queimavam carros, e começou a investigação natural da polícia. E certa feita foram pegos, e eu fazia evangelização no presídio de lá. Fui, num desses domingos de visitação, estive lá pregando, anunciando o evangelho para eles. E um deles chorando e disse, pastor, eu nem pastor é, mas eles tão aperreados, tão desesperados que estavam. Ele dizia, pastor, me ajude, me tire, porque este que estava pedindo ajuda, da turma, era a corda que tinha arrebentado pelo lado mais fraco. Era o mais pobre da turma. E você sabe que nesse país, o que é que acontece com o camarada que é mais fraco? E ele dizendo, me liberte, me tire daqui, pelo amor de Deus, me ajude, arruma um advogado, um negócio. Eu disse, eu posso te ajudar, eu posso conversar com o meu pastor, eu posso te ajudar, mas eu quero te falar sobre liberdade. Eu quero te falar de liberdade. E ele, como assim? Como é que... Eu não estou entendendo. Você vai conseguir um dia? Não. Eu estou falando da verdadeira liberdade.
estou falando para você, eu quero falar para você da liberdade em que você pode estar preso onde você estiver, mas a sua mente, o seu coração, a sua vida, você é livre. E ali eu disse para ele, você é um preso, você pode ser preso hoje, se entregar sua vida a Jesus Cristo, você pode ser livre. Você pode todo dia acordar aqui e saber que é um condenado, mas sabendo que no seu espírito, na sua alma, você é livre e que as algemas que lhe colocam, as grades que lhe prendem, elas não são nada, porque você está além e acima. No dia que você entregar a vida a Jesus, acima de toda essa gaiola aqui que você está. Aquele rapaz parou, sentou, e eu me retirei, fui falar e fomos embora. Não disse nada. Ele ficou sentado lá, ficou decepcionado comigo, essa é a verdade. Porque ele pensava que eu poderia, de alguma forma, inocentá-lo, ajudá-lo, fazer alguma coisa que pudesse tirá-lo dali. E no outro domingo, como todos os domingos nós íamos, quando eu cheguei lá, ele correu e disse, pastor, eu agora entendi. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Começou a chorar, se ajoelhou e nós oramos. Eu não sei mais a vida desse rapaz. Não sei o que aconteceu com ele. Nós apenas fizemos nossa parte. Então, eu quero lhe dizer que o poder da cruz, ele nos liberta, ele nos livra. Jesus estava preso naqueles pregos, mas era livre. Jesus estava condenado à morte, mas era livre. Jesus estava entre dois malfeitores como malfeitor, mas era livre. E um daqueles ladrões, interessante, um ladrão no céu, dá até para fazer um pequeno devocional em cima disso, um ladrão no céu. E um daqueles ladrões olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu pai. Um deles entendeu, o outro blasfemou. A cruz nos livra, a cruz nos liberta. Mas eu te convido mais uma vez, você que está prestando atenção na palavra de Deus, e é ela que nos salva a alma. Como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu quero te convidar aí a abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. E olha o que é que Jesus diz. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Jesus foi claro. Se alguém quer vir me acompanhar, andar comigo, estar comigo, e experimente todas as coisas que a cruz faz junto comigo. O primeiro ato que você tem que fazer na sua vida, meu irmão, minha jovem, meu jovenzinho, você que é novinho, mas que você tem entendimento, os seus hormônios fazem o seu cérebro trabalhar um pouquinho mais rápido. E eu quero lhe dizer que Deus está lhe ensinando nessa noite que você deve levar a sua cruz juntamente com Ele. Você deve acompanhá-lo, andar com Ele, experimentar as suas marcas, experimentar as suas dores e experimentar também, por que não, os benefícios da cruz. A cruz tem benefícios além do seu sofrimento. A cruz tem todo o seu poder. Tem toda uma força maravilhosa que se aplica a nós. E Jesus disse que o primeiro ato que nós devemos aprender é levar a cruz. Levar a cruz, meu irmão. Carregar a sua cruz. Esses dias eu vi um vídeo onde tem um monte de personagenzinhos
E ele leva uma cruz, vai levando a cruz. E aí, em um dado momento, na caminhada, tem um que fica cansado e olha para o peso da cruz, e a dor no ombro, com certeza, devia estar inflamado, doendo muito. Ele diz: não, vamos dar aqui um jeitinho brasileiro. Vou dar um jeitinho aqui brasileiro e vou cortar um pedacinho da cruz para ficar mais leve. E eu quero dizer para você que não dá, esse negócio de levar a cruz não vai com jeitinho brasileiro, não funciona comigo. Cortou um pedaço da cruz. Ele caminha e lá na frente ele de novo corta um pedaço. Quando chega em dado momento crítico, um abismo, e esse abismo tinha o tamanho das cruzes que cada um levava. Os outros passaram e ele não conseguiu passar. Irmão, já vi muitas pessoas dizerem assim: essa pessoa é uma cruz na minha vida. Você já viu isso? Já ouvi muito. Ah, que cruz, meu Deus! Ai, Jesus! Me ajuda, que a cruz é pesada. É mesmo. Porém, Jesus disse o seguinte: se você tomar a cruz, a gente às vezes tem nossas cruzes, realmente são pesadas. Tem um momento que a gente tem que trocar a nossa cruz pela cruz de Jesus, porque ele disse que o fardo é. O jugo dele é suave. A cruz de Jesus dá para caminhar, né? Dá para andar, porque ele ajuda. Então, levar a cruz é a primeira coisa. Ou seja, ser seguidor deste hábito é esquecer os próprios interesses. Ou seja, levar a cruz consiste em eu e você não ter interesses próprios, senão os interesses que cabem à pessoa de Cristo. É isso que Cristo está dizendo aí. Negar-se a si mesmo é eu ter o interesse que Cristo quer que eu tenha. É isso que eu quero. Você pode abrir aí em Filipenses capítulo 3, se você quiser acompanhar. Filipenses 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo faz uma citação sobre essa questão. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A pessoa que leva a cruz, ela tem a consciência, e deve ter, se você não tem hoje, aprenda a ter. Ela tem que ter a consciência que ela foi chamada a uma vocação. A vocação de carregar a sua cruz, negar os seus desejos, negar as suas vontades e colocar-se diante de Cristo e com Ele, andando com Ele, nas vontades de Cristo. Existe um livro que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Existe um outro livro do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Nesses livros, esses autores, ele coloca muito em ênfase, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo fazer quanto ao meu comportamento diante do comportamento de Jesus. Que eu devo avaliar como é que eu ando em detrimento ao andar de Jesus. Como é que eu devo pensar em determinados momentos como Cristo pensaria no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar, e algumas decisões que eu tomo na minha vida? Isso é levar a cruz. Não é fácil não. Está aí. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque seria hipócrita. Mas nós temos que ter essa consciência e nos esforçar. A segunda coisa: estar pronto a cada dia para morrer a sua própria vida. Eu lhe pergunto, meu irmão, eu me lembro agora de Abraão, quando Deus disse assim: olha, Abraão, leva teu filho lá no monte, leva teu filho ao monte, que eu quero ele como sacrifício.
Morrer a própria vida é justamente isso, é você saber que você é seu Isaac mesmo. E Deus vai pedir, lembrando que Ele já deu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembrando disso. Porém, irmãos, nós não podemos bagunçar isso. A minha preocupação como ministro do Evangelho, como pastor, nesses últimos tempos, é que as pessoas estão entendendo de forma muito errada, não estão consultando a palavra de Deus, não estão consultando a Bíblia, não estão verificando a Bíblia, como diz, acredito em Atos 17 ali, que fala sobre os bereanos, em que tudo que Paulo pregava, eles iam conferir se realmente estava na palavra. Eles convidaram, peraí, deixa eu ver se esse camarada está falando aí, é de acordo mesmo. Então, a minha preocupação é que morrer a própria vida é que Deus está pedindo a você e pede a você a sua vida como um sacrifício suave diante dele. É que você se sacrifique a pouco e você dizer para a sua natureza que ela se renda a Jesus Cristo como Ele se rendeu na cruz. É isso. A mensagem da cruz é isso. A mensagem da cruz traz essa figura para nós, traz esse desafio para mim e para você. Nós estamos diante de um desafio, meus irmãos, desse presente século. O desafio de sermos a igreja que realmente sabe carregar a cruz e andar como discípulo de Cristo nessa presente era, nessa presente geração. E acredite, isso mexe com a nossa natureza, isso mexe com todos nós. Porque quando a gente diz assim, agora, Senhor, eu quero abdicar das minhas vontades, eu quero dizer para o Senhor que eu estou disponível aqui para que o Senhor faça a sua vontade. Às vezes falamos isso num cântico, né? Às vezes falamos isso numa oração, às vezes dizemos isso, mas não pensamos no que dizemos. E nós temos que pensar bem no que estamos dizendo, porque isso vai mexer com a nossa natureza. Isso vai mexer com aquilo que Deus está querendo fazer em nós, formar um caráter em nós, um caráter cristocêntrico, uma consciência de Cristo, de fato. Formar em nós uma identidade de Jesus em nós, a ponto de quando Pedro estava lá querendo defender o Senhor, mas meio mais ou menos, estava mais para lá do que para cá, alguém olhou para Pedro e disse: eu sei que você é um deles. Eu sei que você é um deles. Ele: opa, eu não conheço não. E ele negou. Outra pessoa chegou para Pedro e disse: eu sei, eu vi você com eles. Não, não conheço. E negou. Terceira vez a mesma coisa: você estava com ele? Sim, eu vi você. Você andava com ele, você fazia as coisas. Não conheço. Pedro sabia tudo da cruz, sabia tudo o que ia ocorrer, mas Pedro não tomou a cruz. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Uma terceira coisa, irmãos, dentro desse ponto, levar a cruz. Acompanhar Jesus levando a sua cruz, como fez Simão. Abra aí sua Bíblia. Lucas 23, 26, ele diz assim: Simão, personagem anônimo na história da cruz. Anônimo. Não é Simão Pedro, é Simão agricultor, camarada comum, que de repente na via cruz, de repente no caminho do Calvário, aquele homem tinha vindo da sua agricultura, ia passado o dia trabalhando, cuidando das suas coisas, do seu sítio, seja lá o que for, da sua agricultura, e de repente aquele homem aparece no meio da multidão e não estava entendendo porque tinha 3 homens subindo a Via Cruz, sofrendo chicotadas, e tinha um deles que era diferente, que estava com uma veste de escarlate, uma coroa de espinho, muito mais lapiado do que os outros 2 ladrões. E ele de repente esbarra naquele homem no meio daquela multidão, Simão, simples Simão, e um dos soldados aponta para ele e diz assim: preste atenção, olha na sua Bíblia.
e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Eu aprendo a terceira coisa do levar a cruz, é que eu e você, nós, meus irmãos, temos que sofrer com Cristo os mesmos sofrimentos que eu. Simão não entendia o que estava acontecendo, mas se dispôs a carregar a cruz. Simão não diz a Bíblia que ele era convertido. Simão não afirma a Bíblia que ele era um discípulo. Mas Simão tornou-se um discípulo no momento crítico. Você pode ter se tornado um discípulo no momento crítico da sua vida. Eu me tornei um discípulo de Cristo no momento mais crítico da minha vida. Não foi por acaso. Não foi um dia de sol, lindo, os pássaros cantando. Não foi. Não foi um dia em que as músicas estavam mais aguçadas no meu ouvido e que de repente vi anjos descendo, subindo como Jacó vinha para estar. Meu dia foi de inverno. O meu dia foi de cruz. O meu dia foi um dia de sofrimento, para que eu pudesse entender que eu preciso levar a cruz comigo. Irmãos, evangelho sem cruz é o quê? Não é evangelho. É outra coisa. A quarta coisa aqui, dentro desse ponto de levar a cruz aqui, é salvar perdendo a sua vida para Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. Você já perdeu a sua vida para Jesus? Nós estamos num país que só quer ganhar, competitivo. Ninguém quer perder. Time de futebol nosso, quando perde, a gente, por mais que tenha um equilíbrio, nós não gostamos da zombaria. Não é verdade? Até debatemos. Até queremos dar uma briguinha ali porque o time perdeu. E se o time perdeu de 5 para lá, é pior. Aí é terror. Tem gente que se esconde por vários dias. Tem outros que querem sair na mão, né? Mas quero lhe dizer, no time de Jesus você tem que perder. Tá vendo? Você tem que perder. É o único time que você só ganha perdendo. Você sabia disso? Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vou repetir. Sabendo isto, que foi crucificado o velho homem, sabe? Romanos 6,6. Para que o corpo do pecado seja destruído. Você sabia que esse corpo nosso aqui, será destruído? E não sirvamos mais ao quê? O pecado como escravos. Não combina, irmão, igual água e óleo. Igual água e óleo, não combina ter evangelho com comportamento pecaminoso. Está aí o texto. É só você refletir. Lá dentro da gente. Não tem como eu e você, nós, não vou falar aqui você, nós, servirmos a Deus, certo? E termos um comportamento contrário ao que Cristo quer para nós. Não tem como eu ser crucificar, morrer, fazer morrer o velho homem e ter hábitos do velho homem. Tá aqui. Ou
tudo se fez novo, meu irmão. Porque mais ou menos novo, mais ou menos velho não existe. Ou é ou não é. Amém? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Posso prosseguir? Amém. 2. Segundo ato. Crucificar-se com Cristo e morrer para a religiosidade. Abra aí Gálatas, capítulo 2. Posso ler para vocês? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lei, ele está dizendo assim, olha, desmistificar aqui, vamos desmistificar aqui toda a religiosidade farisaica, toda essa coisa. Morreu porque eu morri com Cristo na cruz. Agora eu sou um homem livre. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vive na carne, nossa, como é que é o viver na carne com Cristo? A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Está escrito, registrado. E aí nós aprendemos o seguinte, que a religião cria e vive sob dogmas. E eu quero falar sobre dogmas com vocês, porque não tem como a gente entender a cruz sem entender que não se mistura dogma com Cristo. Dogma é todas aquelas coisas que o homem inventa para colocar como opção diante daquilo que Cristo fez. E isso não serve. Isso não serve. Tem religiões que você entra e diz assim, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito. Aqui é assim, aqui é desse jeito. Isso é dogma. Tem dogmas que nós criamos. E esses são perigosos. A pessoa teve uma experiência sobrenatural, que não é errado, porque cada um pode ter. O próprio Lutero teve uma experiência sobrenatural com Deus. Sem falar na Bíblia, tem vários momentos sobrenaturais. Eu não estou dizendo aqui que você vai desmistificar, deixar de acreditar no sobrenatural. Não, eu só estou dizendo o seguinte: você não pode criar uma regra, você não pode criar um dogma em cima de uma experiência sobrenatural, porque aí você está anulando o poder da cruz. Se você teve essa experiência, foi porque Deus compartilhou com você essa experiência. Mas não transforme essa experiência numa doutrina. E isso nós vemos aí de montão. Tem um monte de gente abrindo igreja, cuspe santo, é igreja de todo tipo, porque ela teve uma experiência dogmática sobrenatural, e transformou num dogma. Agora Deus está me mostrando que é assim. E não é por aí. Nós podemos ter as maiores experiências espirituais, mas nós podemos transformar isso numa doutrina, num costume. Porque, como eu falei hoje aqui pela manhã eu falei, quando a gente faz isso, sabe, é tão sutil, é tão fácil, é tão corriqueiro, quando a gente transforma uma experiência espiritual, dogmática, que acaba a gente enveredando para a rebeldia, e da rebeldia a gente se transforma num feiticeiro, porque a gente deixa de acreditar na palavra, se levanta contra a palavra, e aí a palavra já não tem mais autoridade sobre a minha vida. Então eu sou um rebelde contra a palavra, se eu for um rebelde, eu me torno um feiticeiro. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, porque está lá, dizendo ali em Apocalipse 21, verso 8, os cães, a prostituição, os prostitutos, aí os idólatras e os feiticeiros, esses não herdarão o reino de Deus.
Lembre-se, meu irmão, não misture a coisa. Carregue sua cruz. Faça da cruz o seu morrer todos os dias. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz: certamente a palavra da cruz é loucura. Lembre-se que ele disse: loucura para os que se perdem, mas para nós, irmão, você pode se considerar nisso? Para mim, para nós, para você, para nós essa noite, a palavra da cruz, que somos salvos, é poder de Deus. Eu faço a pergunta para vocês: será que nós não estamos perdendo, talvez, os benefícios de Deus porque deixamos de acreditar nos benefícios da cruz, porque esquecemos a cruz, porque a cruz deixou de ter valor para mim e outras coisas estão tendo valor? Será que não é por isso que o poder da cruz já não está me alcançando, ou o poder da cruz já não está me libertando de tristezas, de pecados, de coisas que eu estou achando que é normal? E por isso eu não estou vendo a ação divina, porque eu deixei de acreditar no poder, no dínamo, no dinamite, o poder explosivo da cruz? Talvez é isso, meu irmão. Lembre-se. Acorde para isso, meu irmão. Lembre-se, hoje pode ser o seu último dia. Pode ser o meu último dia. Pode ser o nosso último dia. Lembre-se que o poder da cruz tem que estar atualizado. Quem está na cruz não consegue viver sem Cristo. Você sabia disso? Quando a gente está na cruz, nós não conseguimos viver sem Cristo. Lucas 14, 27 diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós sabia que a pessoa pode ser qualquer coisa? Sabia? Isso é sério que eu vou falar. A pessoa pode ser qualquer coisa. A pessoa pode ser um mero espectador, aquele que assiste. A pessoa pode ser um mero entendedor. A pessoa pode ser um mero ajudador. Mas discípulo é aquele que anda conforme o ensinamento, a pedagogia do seu mestre. E nós temos um mestre em comum, eu acredito. É Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A vida que vivemos na carne, devemos viver pela fé no Filho de Deus. Foi isso que Paulo nos disse na palavra. No Filho de Deus. Por quê? Aí ele diz aqui, ó. Porque ele nos... Porque odiou? Não, nos amou. Porque ele nos amou. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Porque ele nos amou. Ele nos amou. Se entregou por todos nós, como diz Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas este foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, irmão. O castigo dele, você tem paz? O castigo que estava sobre ele traz paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.